Seja bem-vindo a mais uma história envolvente. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Hoje, você vai acompanhar uma história onde o conhecimento é uma maldição e nem todo livro deve ser lido até o fim. Em meio ao cheiro de madeira antiga e couro envelhecido, Elias Monteiro trabalhava com uma devoção quase religiosa. Era restaurador de livros há mais de 20 anos, especializado em obras raras de origem religiosa e ocultista. Nada se comparava ao que estava prestes a cair em suas mãos. Tudo começou numa manhã nublada de quarta-feira, quando uma encomenda anônima chegou à Biblioteca Nacional de Manuscritos. Dentro da caixa, envolto em veludo negro e selado com cera vermelha, repousava um exemplar da suposta Bíblia Negra. Na lombada, em letras esmaecidas, lia-se Codex Tenebris. Elias sentiu um arrepio involuntário ao tocar a capa. O couro parecia pulsar levemente sob seus dedos. Mesmo cético, não conseguiu ignorar a sensação de que aquele livro o havia escolhido. Apesar da recomendação ética, decidi trabalhar sozinho na restauração. Instalei o livro no meu laboratório, protegido por câmeras e isolado de interferências externas. Ao abrir o volume, fiquei surpreso com o estado intacto das páginas de pergaminho, que brilhavam estranhamente à luz. As letras, escritas em uma caligrafia hipnótica, misturavam latim, aramaico e símbolos desconhecidos. Nos dias seguintes, mergulhei na tradução de rituais antigos e preces inquietantes. Na página 213, percebi algo estranho. A costura indicava uma folha faltante. O que teria acontecido? 3 noites depois, sob luz infravermelha, vi uma última folha começando a se manifestar. O que será que ela revelará? No início, parecia apenas uma sombra projetada pela luz. Mas à medida que eu observava, a folha ganhava forma. Letras surgiam como se fossem escritas por uma mão invisível, desenhadas em cinzas. Intrigado e aterrorizado, tentei registrar tudo. Tirei fotos, filmei, anotei. Mas cada vez que tentava revisar, as imagens estavam corrompidas e os papéis em branco. Foi então que li a primeira linha da página. E aquele que lê o que foi escondido verá o que jamais deveria ser revelado. Ao recitar em voz alta, senti o ar da sala pesar. As lâmpadas piscaram e um zumbido grave percorreu o ambiente. Elias caiu de joelhos, respirando com dificuldade. A realidade ao redor tremulava, como se o tempo tivesse sido distorcido. Quando abri os olhos, vi que os móveis estavam em lugares diferentes. Meu reflexo no espelho piscou antes de mim. Nos dias seguintes, o mundo não era mais o mesmo. As cores pareciam mais intensas, como se tudo tivesse ganhado vida. Pessoas que conhecia há anos agora tinham memórias diferentes, e isso o deixava confuso. Certa manhã, seu gato, que havia morrido há 5 anos, apareceu miando no batente da porta, vivo e saudável. Elias compreendeu, com pavor, que não havia apenas lido uma página maldita. Ele a havia ativado. O livro permanecia aberto na folha final, e novas linhas surgiam a cada dia, narrando sua vida em tempo real. Quando ele lia, a linha seguinte aparecia, como se o Códex estivesse moldando a realidade, com base em sua consciência. E então, Elias escreveu a palavra que não devia. Elias tentou parar. Trancou o livro em uma caixa de chumbo. Enterrou-o sob cimento no porão da biblioteca. Por um tempo funcionou, mas as vozes começaram. No meio da noite, ele ouvia sussurros em línguas antigas. Sonhava com templos que não existiam. O nome de uma entidade aparecia em todos os sonhos. Aturel, o arquiteto da origem. Certa dia, uma criança desapareceu na cidade. Depois, um eclipse repentino cobriu o céu. A cada novo verso lido, algo no mundo parecia ser corrompido. Elias percebeu que, mesmo selado, o livro ainda estava agindo. A paranoia se tornou rotina. Eu vejo vultos pelas janelas,
Escuto passos nos corredores vazios da biblioteca, sinto uma presença constante ao meu redor. Consultando um colega ocultista, um ex-padre, que se exilou após estudar manuscritos como o meu, recebi a pior confirmação possível. Você não apenas ativou o Codex, você agora faz parte dele. O ex-padre me explicou que o Codex Tenebris é um catalisador, ligando-se à minha consciência e me transformando em um condutor entre o mundo visível e o invisível. Não é apenas um grimório, é uma entidade viva, um eco escrito de uma inteligência ancestral. A única forma de encerrar o vínculo seria destruí-lo ou concluir o que ele começou. Hesitei. Destruir o Codex poderia encerrar tudo, ou me libertar completamente no mundo. Concluir? Ninguém sabia o que isso significava, mas comecei a me perguntar: e se fosse possível reescrever o mundo a partir da última página? E se eu usasse esse poder para consertar o mundo? Mesmo que custasse caro, durante semanas, Elias estudou obsessivamente o Codex. Agora, a página final havia se estendido para dezenas de versos, mas o mais inquietante era que ele podia interagir com o texto. Ao escrever uma linha, a realidade mudava. Ele testou com coisas pequenas: uma planta morta que floresceu, um vizinho doente que melhorou do dia para a noite. Mas a cada intervenção, algo também se quebrava. Um espelho estilhaçado sem motivo, uma chuva de sangue sobre o cemitério local, sombras que surgiam em plena luz do dia. Era como se cada milagre tivesse um preço. Certa madrugada, enquanto escrevia um verso tentando eliminar a fome em uma vila isolada da Somália, acordou com o noticiário anunciando um surto de canibalismo em outra parte do mundo. O equilíbrio estava sendo violado. Elias entendeu. Não era ele quem controlava o livro. Era o livro que o estava moldando para cumprir um propósito. E esse propósito estava prestes a se revelar. Na noite seguinte, a última página revelou algo novo. Não palavras, mas um mapa. Uma estrela de 5 pontas em torno de um lugar específico. Uma capela abandonada na Serra de Sintra, Portugal. Dizem que esta capela foi construída por monges que adoravam uma entidade sem nome, antes de serem queimados vivos pela Inquisição. Impulsionado por um impulso incontrolável, talvez induzido, Elias viajou para lá. A capela estava em ruínas, coberta de musgo, mas o altar central permanecia firme. E ali, esculpido em pedra, estava o mesmo símbolo do códice. Ele sabia o que fazer. Ele tirou o grimório da bolsa. Ao abri-lo no altar, a última página se iluminou com uma luz escura e densa. O chão tremeu. E então, uma voz ecoou. Não em sua cabeça, mas no mundo. O autor da nova criação chegou. A realidade ao redor se dissolveu como tinta em água. Elias foi tragado para uma dimensão entre o tempo e o espaço, onde figuras encapuzadas flutuavam em círculos, murmurando em uníssono. No centro, uma criatura colossal, com olhos em todas as direções e bocas que recitavam orações distorcidas, o observava. Era Aturel. A entidade lhe ofereceu uma escolha. Finalize o livro, escreva a nova origem, seja o novo autor da realidade, ou desapareça para sempre como os que hesitaram. Elias hesitou. O peso daquela decisão o esmagava. Qualquer linha escrita ali alteraria tudo, para sempre. E o Codex viveria, em sua mente, perpetuamente. Mas se ele recusasse, o poder voltaria ao vazio, esperando o próximo. Elias respirou fundo, pegou a pena do Codex e escreveu, mas não o que a entidade esperava. Queime-se o próprio nome do autor da origem. Que se feche o livro que jamais deveria ter sido escrito. Um clarão explodiu ao redor. As figuras gritavam em agonia. A realidade começou a se despedaçar. Aturel urrou, e seu corpo de olhos e bocas começou a se corroer em fogo negro. Elias foi lançado de volta ao altar. O Codex estava agora em chamas. Mas as chamas eram silenciosas, consumindo o livro sem calor.
como se sugassem o próprio conceito de existência. Ele caiu de joelhos, exausto, com lágrimas nos olhos. O livro desapareceu. A voz cessou. E o mundo parecia intacto. Sem o Codex, tentei retornar à vida comum. A biblioteca voltou a ser silenciosa. Os sussurros cessaram. Ninguém lembrava do eclipse, do sumiço da criança, nem das bizarrices que testemunhei. Mas algo em mim havia mudado. Caminhando pelas ruas, enxergava sombras que os outros não viam. Minha mão tremia ao passar perto de livros antigos. Às vezes, ouvia uma frase que não havia sido dita. Era como se a última página tivesse sido queimada, mas um fragmento permanecesse em mim. No fundo da minha mente, um sussurro persistia. Todo autor deixa uma marca, mesmo que queime seu livro. Meses se passaram desde o desaparecimento do Codex. Tentei voltar à vida acadêmica, mas algo estava errado. Meus colegas agiam de forma estranha, esquecendo conversas recentes e relatando sonhos com ruínas e vozes que chamavam meu nome. Alguns começaram a me evitar, como se eu exalasse algo inumano. Certa vez, uma estagiária da biblioteca, Ana, me encarou com olhos vazios e disse: "Você ainda carrega a cicatriz da criação. O Codex vive em você." E desmaiou. Naquela noite, ao revisar anotações antigas, percebi que minha caligrafia havia mudado. Palavras desconhecidas surgiam nos cadernos. Encontrei uma página em branco, com a mesma textura da última folha da Bíblia Negra. Eu a queimei. Mas na manhã seguinte, ela estava lá de novo. Com a sanidade em declínio, procurei refúgio em um convento afastado. Lá, encontrei monges que guardavam os segredos da Inquisição. Revelei tudo ao abade Rafael, um estudioso dos livros que ferem. Após dias de silêncio, ele me disse: "Você não destruiu o Codex, apenas o absorveu." Horrorizado, perguntei se havia salvação. Ele respondeu: "Você é o novo escriba, Elias. A escuridão precisa de você." Então, ele me ofereceu uma escolha cruel: ser trancado em uma cela ou aceitar meu novo papel. A escuridão me escolheu, e agora, cada pensamento é uma linha escrita. Elias recusou ambos. Fugiu na calada da noite, levando consigo seus manuscritos e a página teimosa que agora surgia em todos os lugares. Qualquer superfície que pudesse conter palavras era uma ameaça. Passou a viver como um andarilho, evitando dormir mais de 2 horas por noite. Sonhos com bibliotecas impossíveis e livros feitos de carne o assombravam. Começou a usar drogas naturais para manter a mente alerta: chá de guaraná, raízes amargas, privação sensorial. Mas o Codex continuava escrevendo. E agora, em sua pele. Frases brotavam como tatuagens espontâneas em seus braços e costas, linhas de idiomas que ele não conhecia, como se fosse uma página viva. Ele compreendeu, finalmente. O Codex não precisava mais do livro físico. Agora, ele era o livro. Em uma última tentativa de se libertar, procurei o Homem de Fogo, uma figura lendária entre ocultistas. Um cego que se dizia o último sobrevivente de um grimório amaldiçoado, a origem dos sussurros. O encontro aconteceu em uma cripta no sul da Espanha. O velho cego tocou meu peito e disse: "Você não foi amaldiçoado, você foi reescrito. A pergunta não é mais se você é Elias Monteiro. A pergunta é: quem está escrevendo você agora?" Senti o chão desaparecer. Todas as minhas lembranças poderiam ter sido apenas uma ficção, criada pela entidade. Ou pior, por mim mesmo. Movido por uma determinação intensa, Elias tomou uma decisão impensada. Utilizaria o único dom que o Codex lhe concedera: sua energia. Se não podia desfazê-lo, tentaria se afastar dele de forma definitiva. Seguiu um antigo ritual, baseado nos primeiros versos do Codex, um processo de isolamento interior, uma jornada de afastamento espiritual, onde sua essência seria colocada entre diferentes realidades. O custo: abrir mão de si mesmo, tornando-se apenas uma lembrança dentro de sua própria existência.
Na noite final, escreveu em um espelho: fecha-se a página que acreditava ser homem. E então, tudo silenciou. Hoje, dizem que Elias desapareceu. Outros juram que o viram em feiras de livros usados, olhando para volumes antigos, com olhos em branco. Há quem diga que suas anotações foram encontradas em bibliotecas onde ele nunca esteve. Em certos manuscritos anônimos, aparecem as mesmas frases da Bíblia Negra, exatamente como Elias as traduziu. Em fóruns obscuros da internet, relatos indicam um vírus de texto que se replica em documentos digitais, sempre com as mesmas palavras. Aquele que lê, escreve sem saber. O Codex continua. E talvez, você que ouviu esta história até aqui, já tenha lido demais. Então, se hoje você receber um pacote com um livro sem remetente, se sonhar com símbolos que nunca viu, ou se palavras estranhas começarem a aparecer nos seus cadernos, saiba, o Codex procura um novo escriba constantemente. E se ele achou Elias Monteiro, nada impede que ache você. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo contos sobrenaturais e perturbadores como este. E me diga nos comentários, o que você faria se encontrasse uma página que muda a realidade? Nos encontramos na próxima história. Até breve.